Misericórdias renovadas, sejam bem-vindas, minhas filhas, a mais um vídeo aqui nesse canal. Nós estamos no quadro Lava e Fala, que é um quadro que a gente conversa de uma forma mais livre, mais fluida, enquanto eu lavo os meus pratos. Então, hoje a gente vai conversar sobre um tema que é um pouco mais, digamos, pesado, dark. Mas é um tema muito necessário, é algo que nós precisamos conversar, sabe? É algo que são desafios, né, na nossa vida, enquanto solteira, enquanto casada, enquanto viúva, desafios da vida humana. Mas eu quero focar nas solteiras, porque eu fui solteira durante 28 anos da vida e eu sei, né, como é difícil para nós solteiras lidar com a luta nessa área. Eu tô assim, não sei como é que eu vou fazer muito pra falar sobre isso, porque eu tô com medo do YouTube cortar, achando que é outro tipo de conteúdo, né? Mas nós vamos falar sobre sobre as lutas do pensamento na área sexual, certo? Eu vou evitar falar sobre essa palavrinha justamente por causa disso, né? Mas acredito que vocês vão entender à medida que eu vou falando, porque esse é o tema, certo? E a proposta do que a gente vai conversar hoje é justamente que tudo começa na nossa mente, sabe? E nós precisamos ter cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que alimentamos no nosso pensamento. E muitas vezes o que está na nossa mente não veio do nada, certo? Muitas vezes é algo que a gente leu, que a gente assistiu, que a gente ouviu. Então, nós precisamos ter mais cuidado com aquilo que nós colocamos nos nossos sentidos, né? Seja na visão, seja no tato, seja na audição. Nós precisamos ter esse cuidado. E o que acontece? Como eu falei, né? Tudo começa na mente e até Jesus fala, né, em relação ao adultério, em relação a você só de você pensar, de você desejar a mulher de alguém, você já cometeu adultério. E quando a gente olha, né, para a forma que a gente lida com os nossos pensamentos, nós precisamos ter esse cuidado, não só para não adulterar, né, mas também para não ter pensamentos impuros de outros tipos. E nós, mulheres, especialmente mulheres solteiras, a gente já falou algumas vezes sobre isso, de como a gente gosta de fantasiar, né? Então, muitas vezes, nossa, eu perdi já perdi a conta dos nomes dos meus futuros maridos que eu imaginava. Então, sempre tinha um roteiro, sempre tinha uma história. Isso desde muito nova, tá? Então eu imaginava eu indo pra faculdade, e no ônibus lá eu encontrava um rapaz e a gente se conhecia, a gente começava a conversar. E aí, sim, logo a faca. E a gente se conhecia, a gente começava a conversar e tal, e a gente começava a namorar. E, enfim, a gente tinha todo esse roteiro, né? E aí chegava no casamento, chegava na lua de mel, então tudo isso eu imaginava. Veja, então, será que é benéfico a gente viver nesse mundo da lua, né? Nesse mundo do Lucas lá, da gente ficar imaginando coisas que não são realidades, não são... Às vezes até tá muito distante, porque imagina, eu com 14 anos pensando essas coisas. Pra quê? Por quê? Então, isso vai gerando desejos, e às vezes desejos impuros em nosso coração, que acaba retroalimentando com tudo que a gente assiste, com tudo que a gente lê. Hoje em dia é muito comum, né, séries na Netflix, filmes, de terem um apelo nessa área, né? Como eu estou evitando a palavra por causa do YouTube.
terem apelo para mostrar relações íntimas, de ter sensualidade. Então, nós vivemos em um mundo sexualizado. Então, a todo momento a gente precisa ter cuidado. Só que às vezes a gente não vigia. Eu gostava muito da série chamada Grey's Anatomy. Provavelmente muitas de vocês já assistiram. Ou talvez tenha abandonado, que nem eu também. É uma série, nossa, que é muito legal, de fato. Eu sempre tive muita curiosidade nesse ambiente médico e tal. Só que na série tem muita cena imprópria. Tem muita cena que não convém para que a gente veja, sabe? E às vezes é cansativo estar pulando. E outra, às vezes a gente não é rápido demais para pular. Nossa mente, nossos olhos são muito rápidos. Então, chegou uma cena ali que o negócio começa a aquecer, já é suficiente pra gente imaginar o resto, mesmo que a gente pule a cena. Então, será que não é melhor a gente evitar? Será que não é melhor a gente ter mais cuidado com o que a gente coloca diante dos nossos olhos? Olha, as crianças, hoje em dia, elas têm uma exposição muito precoce a essas coisas. E se nós, que somos agora adultos ou jovens, né, enquanto adolescentes, já possivelmente eu tive uma certa exposição, não escancarada como é hoje, mas tive, porque toda a vida assisti novela e sempre teve essas coisas, né? E isso vai, fortalecendo o nosso imaginário. Como é que eu com 14 anos ficava pensando, criando essas cenas, se nunca tinha experimentado? Então, vem disso, né? Vem daquilo que a gente vai ali assistindo, vai ouvindo. Às vezes coisas que, nossa, parece tão tranquilo. Por exemplo, uma música. Nossa, uma música, mas nem tem imagem, nem é um videoclipe, é uma música. Pois é, mas uma música pornográfica tem descrição, né? Nós somos muito visuais, assim, nós como seres humanos, né? Se eu descrevo, olha, ali em cima, vocês não conseguem ver, mas ali em cima da minha mesa tem uma cesta enorme de frutas, tem banana, tem maçã, tem um abacaxi, desse tamanho, enorme abacaxi. Na sua mente você já vai criando essa mesa cheia de frutas. Por quê? Eu só estou dizendo o que está acontecendo, mas a sua mente já vai criando essa cena, algo que você não viu. Então, muitas vezes, as músicas que a gente ouve, que é algo assim difícil, né? Porque às vezes um vizinho coloca uma música e você vê ali uma cena explícita e, nossa, você fica constrangido e a pessoa não tem vergonha, né? De colocar uma música tão absurda, tão alta. Então a gente vive num mundo muito sexualizado. E às vezes, como eu já falei, a gente não vigia. Se já tem coisas que a gente ouve e vê por osmose, né? Porque alguém colocou, porque um vizinho colocou um som alto, a gente passou em um outdoor e tem uma mulher, tem um homem seminu. Se essas coisas a gente já não tem muito controle e a gente ainda continuar fazendo isso, colocando propositadamente essas coisas, filmes, séries, livros na nossa frente, músicas, né? De forma proposital, isso não ajuda. Pelo contrário, né? Isso só vai fortalecer o nosso imaginário, a nossa mente. Então, muitas vezes, nós... vou me colocar como mulher solteira, tá? No passado. A gente imagina muito, né? E às vezes nem chega aos finalmente, né? Tinha muitas vezes que, quando eu imaginava, eu só imaginava assim, a viagem de lua de mel, mas não ficava imaginando assim, quando chegava no quarto ou alguma coisa assim.
Então eu pulava essas coisas, mas mesmo assim estava ali implícito, sabe? E gerava desejo, gerava sensações. Então isso vai ali, ó, crescendo no nosso coração, crescendo. E muitas vezes, mesmo que isso não aconteça na prática, se a gente tá pecando, se a gente tá pensando, a gente já tá pecando. Então a gente precisa se alertar para isso. E quando a nossa mente tá muito cheia dessas coisas, é muito fácil colocar para fora, né? Claro, no início, né? Quando a gente ainda tá nesse início, é muito fácil, assim, a gente namora um rapaz e esse rapaz vai tentar, né, uma intimidade que é ilícita ali naquele momento. E a gente, não, a gente para. Ok. Mas e no pensamento? No pensamento é mais difícil, né? E às vezes a gente acha que tá tudo bem, porque eu não fiz nada com meu namorado, mas eu só tô pensando nele, ele vai ser o meu marido. E aquilo ali é alimentado, mas pode acontecer de um dia da mente estar tão cheia dessas coisas que na hora não tem forças para negar, e além de pecar na mente, peca com o corpo, né? Então, nós precisamos fugir disso, nós precisamos ter cuidado, de novo, com o que a gente coloca diante dos nossos olhos. E como eu ia falar, acabei cortando, às vezes essas lutas nessa área, quando é na mente, fica aquilo muito secreto, ninguém tá sabendo, é o que eu penso, né, tá ali na minha cabeça. Provavelmente eu sei que isso é errado, mas isso é muito fácil de vir à mente. Então, na hora que eu vou ali dormir, eu fico imaginando. Gente, tinha dias que eu ia dormir cedo, eu já contei isso pra vocês. Quem me acompanha há mais tempo, tinha vezes que eu queria dormir cedo, ia deitar mais cedo porque eu queria imaginar, continuar a história que eu tinha começado ontem. Enfim, então a gente acaba vivendo em um mundo fora, né? E quando esses pensamentos perdem o controle, às vezes a gente acha que, como é na nossa mente, às vezes a gente acha que não tem a necessidade de confessar, de pedir ajuda. Mas é algo que eu aconselho, se você passa por isso, que você busque ajuda, que você preste contas a alguém, né? Mas antes, que você leve esse pecado diante do Senhor, que você confesse a Ele que você tem vivido, tem pecado, né? Tem vivido essas lutas internas, essas lutas na mente, e confesse a Ele, peça sua ajuda, peça seu auxílio, e agora, ciente dessa necessidade, você precisa retirar, né, tudo aquilo que alimenta esses pensamentos. Então, fuja de filmes, de séries, abandone aquela série que você gosta muito, mas não é saudável. Abandone. Jesus diz, é melhor entrar no céu sem uma perna, né, sem um braço, do que ir para o inferno todo cheio, com todo ele. Claro, isso aqui não é, nossa, e agora eu vou pro inferno porque eu pequei na mente. Não estou minimizando isso, mas a questão é que, enquanto filhas de Deus e salvas por Cristo, nós temos a nossa salvação garantida. Ele nos garante isso. Mas ele diz que é aquele que perseverar até o fim que será salvo, né? Então, nós precisamos demonstrar esses frutos de arrependimento através justamente da luta contra o pecado. Não é a gente dizer, nossa, eu sou salva, então agora eu vou viver uma vida do jeito que eu quiser, porque a minha salvação já está garantida. Se você pensa dessa forma, é porque, na verdade, você nunca conheceu a Cristo e precisa se arrepender, né? Confessar o seu pecado, abandonar e se voltar para Ele verdadeiramente, para que Ele possa fazer uma transformação em sua vida, né?
Mas eu sei que aqui as minhas cis são crentes, são cristãs evangélicas da Assembleia de Deus do Pastor Raposo. Tô brincando. Então, sabendo dessa necessidade da gente se render ao Senhor e buscar, então a gente vai fugir daquilo que nos leva a pecar, daquilo que nos leva a desonrar a Deus, porque o pecado é uma desonra contra o nosso Deus. Então, abandone essa série, abandone esses filmes. Isso é algo pra mim também, porque, nossa, tem umas séries que são tão legais e às vezes um filme tão legal que você começa a assistir, daqui a pouco você vê que vai passar e você, não, eu só vou pular. Só que será que vale a pena mesmo? Vale a pena a gente assistir, sendo que provavelmente lá na frente vão ter outras coisas? Então, abandone, procure outro, né? Procure outros meios de se divertir, de espairecer, outros filmes que são mais saudáveis, outras séries e livros também, né? Existem livros que são terríveis e tá sendo tão normal, né? Esses filmes com pornografia velada e não tão velada, e isso tem crescido entre as adolescentes. A gente vê isso assim, nas redes sociais, assim, comentando sobre certos livros. E não, é só uma história de amor, é só um romance. Enfim, então abandone essas coisas. Tem pessoas que você segue no seu Instagram que desperta isso em você, que despertam pensamentos errados, impuros. Para de seguir. Você acha que toda a sua rede social acaba alimentando desejos, alimentando coisas que você não deveria sentir? Abandone as redes sociais, saia, ou pelo menos passe um tempo fora, enfim. Mas comece a tirar essas coisas que você sabe que são gatilhos para você. Mas isso não basta, né? Isso não basta. Como eu já falei, é necessário que confesse diante do Senhor o seu pecado, que peça o seu auxílio, que peça a sua ajuda, mas também peça ajuda de uma irmã mais sábia. Nós, mulheres, temos muito mais dificuldades de buscar ajuda nessa área, né? Porque às vezes é visto como algo que só os homens lutam com isso. Só os homens lutam em relação aos seus pensamentos impuros. Mas converse com uma irmã que seja fiel a Deus, que seja uma irmã que dê frutos ali, que você confia. Confesse, peça a sua ajuda, peça que ela te acompanhe, que ela te direcione, né? Te ajude em tudo isso, que ela seja alguém para você estar prestando contas, para que você seja realmente acompanhada, porque isso ajuda muito. E também alimenta a sua mente com o que Paulo vai dizer lá em Filipenses 4, né? Tudo que é puro, amável, de boa fama, tudo que é louvor, né? São essas coisas que a nossa mente deve pensar. Então a gente vai se alimentar de coisas boas, da palavra de Deus, de bons livros, pode ser bons filmes também, de boas músicas. Tudo isso, né? Tiago vai dizer que toda boa dádiva desce do Pai das Luzes. Então existem outras coisas que nós podemos usar para alimentar a nossa mente. E fuja, né? E à medida que a gente enche a nossa mente da palavra e de tudo aquilo que é puro, que é bom, amável, de boa fama, as nossas afeições, os nossos desejos vão sendo transformados também. Então agora a gente passa a desejar coisas boas, puras, amáveis, de boa fama, que a louvor. Nossa mente começa a ser transformada e, claro, é o Espírito Santo fazendo isso em nossos corações, né? Por isso que, como eu falei, a gente precisa pedir ajuda e auxílio do Senhor. E a gente precisa lembrar que nós somos chamadas para amar a Deus acima de qualquer coisa. Se existe uma outra coisa que exerce poder sobre nós, significa que nós não estamos amando a Deus acima de qualquer coisa. E claro, é uma luta diária para todos nós, independente da área que lutamos, né? Mas nós precisamos estar cientes disso.
do porquê nós fazemos o que fazemos, do porquê nós devemos lutar para ter uma mente pura diante do Senhor, porque é assim que nós poderemos amá-lo com todo o nosso amor, né? Com toda a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa mente, com toda a intensidade. E o Senhor nos ajuda nisso, né? Nós não estamos sozinhos. Confesse ao Senhor tudo aquilo que você tem pensado, tudo aquilo que você tem sentido e talvez até feito. Não é novidade para Ele. Ele te conhece, Ele sabe. Mas você precisa confessar o seu pecado diante dele. A vergonha faz parte, porque quando a gente peca, é pra gente sentir vergonha mesmo. É pra gente sentir culpa, né, nesse primeiro momento. Mas a gente não pode se deixar controlar pela vergonha, pela culpa. Elas devem nos levar ao Senhor. Elas devem nos impelir para o caminho correto, que é para o Senhor. Por isso Ele nos deu esses sentimentos, né? Para que isso nos leve a Ele, para que isso nos leve mais perto dEle. Então, não deixe que a sua culpa, que a sua vergonha te faça te afastar de Deus. A gente já falou aqui em Live Fala sobre isso, sobre quando nós pecamos e a gente tende a se afastar do Senhor ao invés de ir até Ele. Então, use, né, esses sentimentos para você se achegar até Ele. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o que você tem pensado, Ele conhece o que você tem feito e Ele está de braços abertos para te perdoar, para te limpar, para te remir, para te ajudar nesse processo, sabe? Porque em Cristo Jesus, a nossa posição já é de filhas de Deus, de lavadas, de remidas, mas ainda existem inclinações más no nosso coração, porque nós, apesar de estarmos livres do poder do pecado, nós não somos mais escravos desses pensamentos, por isso nós podemos lutar. Mas ainda existe a presença do pecado, ainda lidamos com a presença do pecado. Então, nós devemos confessá-lo ao Senhor. E lá em 1 João, capítulo 1, do 1 para o 2, né, não sei exatamente qual é o versículo, o apóstolo vai dizer, olha, você tem um advogado junto ao Pai. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos limpar de toda injustiça. Então, você pode se achegar até o Senhor, abrir o seu coração, confessar, né, que talvez seja difícil. Quando é algo na mente, parece que é triplamente mais difícil, né? Porque os pensamentos vêm muito rápido e aí a gente precisa, vou pensar naquilo que é puro, vou pensar naquilo que é amável e aí, mas enfim, como eu já falei, né? Mas eu espero que tenha sido bênção para você esse vídeo, que realmente tenha sido um empurrão para que você possa confessar os seus pecados ao Senhor e também para alguma irmã que possa te ajudar, que possa te acompanhar e te direcionar nessa luta, porque não é fácil, como eu já falei, os pecados da mente, né? Mas o Senhor nos ajuda, nós não estamos sozinhas, então eu espero que tenha sido esse empurrão para que você possa se voltar ao Senhor e buscar, lutar mesmo contra esses pecados da mente, que você possa ser limpa, que a sua mente possa ser limpa, purificada pelo nome, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Envie esse vídeo lá para suas amigas, posta no Instagram, que talvez alguém, como eu já falei, esses pecados são secretos, às vezes a gente não fala para as outras pessoas, né? Talvez alguém ali no seu Instagram esteja passando por isso, às vezes uma amiga sua ao lado está passando por isso, mas ela não fala sobre isso. Talvez com esse vídeo ela possa confessar a você, né? Ou alguma outra pessoa. Enfim, esse vídeo pode ajudar nesse sentido, se assim for da vontade do Senhor. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.